O morto-vivo. Já não queria seguir caminhando, não queria estar de pé nem sentada. Em todo esse último dia, não havia conseguido avançar o suficiente. Comparado com os dias anteriores, parecia que eu não me movia. Às 7 da noite, cheguei caminhando a um povoado. O lugar era pequeno, não mais que 10 quarteirões. Esperava chegar a São José nessa mesma noite. Busquei algo de comer na beira da estrada, mas não encontrei nada. Atravessei o povoado inteiro em minutos, mas quando cheguei ao fim, decidi parar. A menos que eu conseguisse uma carona que me levasse a um lugar onde eu pudesse comprar um jantar e um café bem quente, a outra opção era ficar aí. Já não sabia o que fazer, nem como continuar. Do dinheiro com o qual comecei a viagem, já não restava nem 10%, o que não era o suficiente para pegar um ônibus, nem para pagar uma hospedagem. Era isto ou comprar comida. Além do desespero e do cansaço, tinha muito medo de continuar a pé, em caminhos escuros e perigosos. Sobretudo pelas histórias que contam a essas pessoas que vivem nesses povoados. Não cheguei aí por gosto próprio. Naquele momento, não tive escolha senão abandonar o lugar, agarrar minhas coisas e, com o coração partido, voltar à casa de minha mãe. A propósito, comecei essa viagem numa fresca noite de abril. Antes que escurecesse por completo, justo nos limites do povoado, dei com a mão e um carro se deteve. Observei o interior do veículo e vi que nos assentos traseiros viajava um homem, e que quem dirigia era uma mulher. Me apresentei de imediato ao subir e sentei-me ao lado da motorista. Ela acionou as travas das portas, apagou a luz interna do veículo e arrancou. De início, ela parecia séria, mas então comecei a conversar. Contei a ela minha história. Talvez esse tenha sido meu grande erro. O que me havia passado e para onde eu ia. Só então escutei um pouco de calidez nas suas palavras. Em algum momento, me disse que trabalhava para uma igreja, precisamente no local onde eu estava esperando chegar. Me senti aliviada e pude relaxar no assento e descansar as costas. O homem atrás de mim não falava, não dizia nada e não respondia aos comentários que lhe fazia olhando por cima do ombro. Eu fazia isso para não me sentir estranha. Então me calei e tudo ficou em silêncio por alguns minutos. Não demorou e logo chegamos ao próximo povoado, onde fizemos uma parada. A mulher desceu e se dirigiu a um mercadinho. Eu fiquei esperando no carro. Ela não me disse quanto tempo demoraria, mas imaginei que fosse questão de minutos. Tinha fome, mas não me atrevi a descer. Não queria causar atraso àqueles que gentilmente me haviam dado uma carona. O homem atrás continuava calado, e aquele silêncio que vinha de trás começava a me incomodar. Desde minha mente até a ponta da minha língua, transitavam ideias e frases com que queria romper o silêncio. E até cheguei a pensar que aquele homem estava irritado porque a mulher parara para me dar carona. Ele não estava dormindo. Me certifiquei disso várias vezes. Via com os olhos bem abertos. Quando por fim eu ousei me virar para falar com ele, vi algo espantoso. O homem tinha os olhos bem abertos. Neles havia uma expressão de horror. Esse sujeito estava paralisado ou estava morto. Vi ele abrir a boca, mas não foi por vontade própria. Simplesmente os lábios se separaram e a mandíbula permaneceu mais que aberta. Sua língua e o interior da boca estavam enegrecidos. Seu peito não se movia, não tinha respiração, e suas mãos estavam atadas por uma corda. Subitamente a porta do motorista se abriu e a mulher entrou. O sorriso que trazia no rosto era sinistro. Percebeu que eu estava olhando para o passageiro que vinha nos bancos traseiros. Então me disse, sussurrando no ouvido: "Não olhe para trás."
Ela ligou o carro e voltamos à estrada. Eu já não podia me mover, paralisada de medo. Minhas costas já não tocavam o encosto, minhas mãos suavam e meu coração palpitava mais rápido e mais forte. Entramos em uma seção bastante escura, onde a mulher baixou a velocidade aos poucos, até que parou debaixo da única árvore que havia naquele trecho. Ficamos ali parados, sem ligar as luzes intermitentes. Ela apagou os faróis e desligou o motor. A escuridão se fez absoluta. Eu não podia ver nada. Comecei a ofegar, tinha a boca seca e queria vomitar. Minhas pernas adormeceram e me senti tonta. Em poucos segundos, me resignei de que seria vítima de um ataque. Então, o rosto da mulher apareceu do meu lado, de repente, quando os meus olhos se acostumavam à escuridão. Ela notou que eu estava muito assustada. Estendeu a mão e acariciou meu ombro. Me pediu para não ter medo. Também me disse que Deus me havia posto em seu caminho. Somente Deus nos pode ver nesse momento, ela disse, com um horrível sussurro. Apontou à frente, onde a escuridão fizera desaparecer os vestígios da estrada. Depois de alguns segundos, acendeu as luzes do carro, que instantaneamente tornaram a mostrar a rodovia à nossa frente. Nesse momento, bem à nossa frente, uma figura humanoide, uma sombra escura, surgiu na estrada e desapareceu ao lado do caminho. A mulher ligou o carro e arrancou. Quando ganhamos velocidade, em uma curva fechada, o corpo do homem se balançou e se chocou contra o vidro. O golpe provocou um ruído estremecedor. Essa ação desencadeou uma apavorante reação. O homem atrás de mim se reincorporou, regressou da morte ou da impossível suspensão em que tinha permanecido durante toda a viagem. Despertou, se aproximou do espaço entre os bancos dianteiros, respirou por cima do meu ombro, ao mesmo tempo em que a mulher disse: "Não te assuste, ele gosta das garotas como tu." Minha vontade de viver me fez pular do carro em movimento. Felizmente, caí em uma parte da estrada onde havia uma grande poça de lama. O carro parou à frente e desligou as luzes. Fez o caminho desaparecer ao meu redor. Porém, um poste de luz distante acabou desenhando o contorno do veículo, pelo que sempre os mantive à vista. Ninguém desceu. Em um momento, a mulher acendeu a luz interna e pude ver ambas as silhuetas. A daquele homem apenas se movia dentro do veículo, mas aquela mulher procurava freneticamente algo no porta-luvas. Em todo esse tempo, eu não consegui me levantar. Estava ferida e coberta de terra e de lama. A partir desse momento, as coisas não melhoraram. Elas se fizeram mais estranhas. Uma das portas do carro se abriu e aquele homem na parte traseira saiu correndo e desapareceu no vazio da paisagem. A mulher ligou o carro e logo desapareceu na noite escura. No meu estado, ferida e apavorada, eu não podia continuar caminhando, e muito menos abordar algum veículo. E ademais, não queria levantar-me, porque apesar de o carro ter desaparecido, ainda restava algo ou alguém lá fora, buscando-me, procurando-me, à espreita, escondendo-se. Decidi não sair da vala e ali fiquei por horas. Na manhã seguinte, tive a sorte de encontrar um casal que me permitiu tomar banho. Me deram uma calça e uma blusa e, além disso, me convidaram para o café. Ambos esperaram que eu me levantasse da mesa para me perguntar o que havia sucedido. Lhes falei da mulher, sobre seu rosto amável e seu sorriso estranho. Lhes contei detalhes do veículo e sobre o misterioso passageiro que vinha atrás. Com certeza sabiam algo, mas não me disseram nada. Notei quando se olharam e disseram algo entre si, que podia interpretar como um sinal para mudar de assunto. O menino e o lobo. Dei o primeiro gole no meu copo de café, esquecendo que ainda estava quente. O líquido queimou a ponta da minha língua.
Como ação reflexa, tirei imediatamente o copo da minha boca. Tirei o pé do acelerador e lentamente pisei no pedal do freio. Estava no meio de uma rodovia, em um ponto da estrada, francamente deserta e perigosa. Eu apenas colocaria o copo de café em seu lugar e beberia um gole de água fria para remover a sensação de ardor da minha língua. Quando parei, não percebi que no acostamento havia um par de pessoas. Me surpreendi ao vê-las, porque eu não esperava encontrar ninguém nesse momento, naquele lugar. Se tratava de um menino e de um homem adulto. Estavam sentados à beira do caminho. O menino aguardava que eu terminasse o que estava fazendo, então se aproximou da janela e me pediu ajuda. Ainda sentado em uma pedra, o adulto que lhe acompanhava olhava para o chão. O homem parecia triste e enfermo. O menino não tinha mais que 12 anos. Vestia uma camisa e um casaco. Eu estava esperando sair dali o mais rápido possível. No entanto, me senti obrigado a ajudá-los. A essa hora, não passavam muitos veículos, e quem sabe quanto tempo já estavam ali esperando algum tipo de assistência. Ambos subiram. Aquele homem caminhou lenta e dolorosamente até a porta traseira do meu carro. O menino se sentou na frente, ao meu lado. Arrancamos. Eu os levaria não mais do que até a próxima parada, onde pudessem usar um telefone público e, com sorte, poderiam chamar uma ambulância. O homem nos assentos traseiros não deixava de queixar-se em voz baixa. Várias vezes olhei através do espelho, mas nem sequer pude ver seu rosto. Havia sentado exatamente atrás de mim. Se fez um silêncio de uns 20 minutos, em que minha mente deu várias voltas. E se fosse apenas uma armadilha para levarem meu carro, para me assaltarem, ou para me causar algum tipo de dano? Não é incomum que pessoas usem crianças para ganhar tua confiança. Sutilmente te forçam a parar. Quem teria o coração tão duro para ignorar o grito de auxílio de uma criança na vastidão da noite? De repente, olhei a mão direita do menino. Até esse momento, a havia mantido escondida dentro do casaco. Sua mão direita estava envolta em um pedaço de pano amarelado. Seguramente a havia arrancado de sua camisa, que era da mesma cor. Aquele pedaço de pano que envolvia sua mão estava coberto de sangue. Pensei imediatamente que eles teriam sofrido o ataque de um animal selvagem, porque, além de tudo, na mão da criança parecia faltar um par de dedos. Senti compaixão, empatia e um pouco de pena. Quis acender a luz interna do carro para poder ver um pouco melhor as condições em que os dois se encontravam. Levantei a mão, mas o menino me pediu que não a acendesse. Nesse momento, notei que não havia travado o cinto de segurança. Lhe pedi que o travasse, mas claramente estava incapacitado em razão da horrenda ferida que trazia na mão. "O que aconteceu com sua mão?" perguntei. O menino escondeu de novo no casaco e não respondeu. Os gemidos do sujeito que vinha atrás se fizeram ainda mais sonoros. "Que lhe passou a seu pai?" perguntei, supondo que de fato o sujeito era o pai dele. "Ele não é meu pai", me disse o menino. Era uma resposta coerente. Contudo, instantaneamente senti calafrios que me percorreram o corpo todo. Passaram vários segundos, então o menino resolveu falar. "Não está vendo? Nem sequer é uma pessoa. Não vês que não é humano?" Quis crer que havia escutado mal e lhe pedi francamente, com medo, que me repetisse o que acabara de dizer. Olhei simultaneamente pelo espelho retrovisor. Nos bancos traseiros já não havia nenhum homem. Agora havia um animal grande, com pelos escuros e um olhar diabólico. Era como um enorme cão ou um lobo feroz. Pisei no freio como única reação, como única opção. O
O menino levantou a mão ferida, com o intento de impedir qualquer coisa que eu estivesse a ponto de fazer. Não tenha medo, disse o pequeno. Ele não vai te fazer nada. Acaba de comer. Ao ver sua mão mutilada, senti sua própria dor. Até pude imaginar a ferida latejando, os nervos paralisando o braço, agudizando por vezes o tormento. Naquele momento, o carro já estava parado, mas não sabia como tirá-los do carro sem ser atacado. O estranho animal então pulou pela janela. O menino saiu do carro sem pronunciar nenhuma palavra, e não vi mais do que suas costas. Quando arranquei, vi pela última vez pelo espelho a esse homem e ao menino. Ambos desapareceram na escuridão quando deixei o lugar. Antes daquele estranho incidente, não tinha planejado parar até chegar a meu destino. Porém, estava morto de medo e tinha urgência de ir ao banheiro e terminar meu café que ainda estava quente. Na próxima parada, encontrei um posto de gasolina fora de serviço. Do lado, uma cafeteria estava atendendo com as portas fechadas. Lhes pedi que me permitisse usar o banheiro. O atendente abriu a porta do estabelecimento e me indicou o caminho. Quando voltei, meu pedido já estava pronto e embalado. Antes de me entregá-lo, me perguntou se eu estava bem. Lhe contei pelo que eu havia passado. Esse homem me escutava, mas não se via surpreendido. Pensei que não acreditava no que eu dizia, mas quando terminei de falar, apontou para o meu carro. Ao lado dele estava aquele enorme lobo. Apenas aquela enorme e grande besta. Te está cuidando, disse o atendente. Me entregou a comida que eu pedira como desculpa para usar o banheiro e fechou a janela da cafeteria. Aquela criatura se escondeu nas sombras de uma árvore na extremidade do estacionamento. Caminhei até o carro, temendo ser atacado. Tomei novamente a estrada. Olhava o tempo todo pelo espelho retrovisor, buscando algum detalhe, um rosto, uma sombra me perseguindo. Quilômetros adiante, encontrei uns troncos bloqueando parte do caminho. Quando me aproximei, vi que ao lado da estrada, 3 homens estavam caídos. A cena era brutal. Junto dos corpos, sobre o asfalto sujo, um machado e 2 armas de fogo. Os homens estavam mortos, mas as feridas pelas quais haviam sucumbido não eram disparos. Tinham profundas dentadas, espantosas mordidas que haviam deixado a pele e os músculos expostos. A carne viva palpitava sobre a rodovia. Uma besta os havia devorado. Passei lenta e cautelosamente ao lado da horrível e cruel cena. Pisei o acelerador e não voltei a olhar para trás. Entendi imediatamente a que se referia o atendente da cafeteria. Efetivamente, aquelas criaturas, o menino e a besta, haviam me salvado. Não sei se fui auxiliado por minha súbita amabilidade por tê-los amparado quilômetros atrás, ou se simplesmente se tratou de sorte. Respirei fundo e não parei senão depois de chegar ao meu destino. Obrigado por escutar essa história. Se você gostou, comente, compartilhe e deixe seu like. Para não perder os próximos vídeos, inscreva-se. Para ser dos primeiros em escutar, ative as notificações. Por hoje é só, mas nos vemos em breve em Minha História de Terror.